Eu não sou intrigante? Então quer dizer que você quer ser main Ezreal. Você gosta de magias? Gosta de acertar skills? Gosta de gel de cabelo? Leva o violão pro rolê e toca Legião Urbana sem que ninguém tenha pedido. É playboy e provavelmente mora com os pais? Então, meu amigo, vem comigo que esse campeão é perfeito pra você. Eu vou te ensinar a masterizar o personagem mais foda do League of Legends. Ezreal Explorador Prodígio nasceu em um dos bairros mais ricos de Piltover. Cresceu sob os cuidados do seu tio, o professor Laimer, já que seus pais não eram presentes. Eles nunca estavam em casa, pois eram renomados arqueólogos. Isso nunca foi um problema para EZ, já que ele se acostumou a ficar sozinho e admirava muito o trabalho dos pais. Quando eles estavam em casa, o rapaz passava horas ouvindo as histórias que seu pai contava. Os dois sonhavam em preencher todos os mapas do mundo se aventurando. Quando os pais estavam fora, Ezreal era disciplinado pelos melhores tutores de Piltover, que ensinavam para ele cartografia avançada, mecânica hextech e várias histórias sobre a antiga Runeterra. Em uma das voltas para casa, o pai do Ezreal contou para ele sobre a tumba perdida de Nezuki, um tirano Shurimani que diziam ser capaz de saltar instantaneamente de um lugar para o outro. O pai do rapaz dizia que se conseguisse dominar essa magia, poderia sair em qualquer expedição e voltar para casa até a hora do jantar. Conforme o rapaz foi ficando mais velho, o tempo longe dos pais foi ficando cada vez maior, já que eles passavam semanas ou até meses sem voltar para casa. Até que chegou um ano em que eles demoraram mais que o normal e nem Eze nem seu tio conseguiram informações sobre onde eles estavam. Com muito pesar, o tio Laimer admite que possivelmente eles estavam mortos. Ele tentaria buscar notícias sobre eles, mas já não tinha esperança nenhuma. Ezreal não queria acreditar que eles estavam mortos. Sua teimosia fazia com que ele precisasse conferir com os próprios olhos de que eles realmente tinham morrido. E caso não estivessem, estariam precisando de sua ajuda. Abandonando Piltover e deixando tudo para trás, ele resolve ir atrás da tumba de Nezuki. Se seus pais estivessem desaparecidos, era com certeza por causa de algo tão grandioso. Ezreal usa como guia o diário de anotações que sua mãe tinha deixado com ele. Assim parte procurando pistas e indo atrás de qualquer informação que conseguisse da tal tumba. Depois de dias no deserto, ele encontra um templo no qual não hesita em entrar. Lá dentro ele se depara com um sarcófago com uma luva de bronze dentro. Ele vai até a luva e no momento em que ele tira ela do sarcófago, o templo todo começa a ruir. Várias armadilhas são ativadas e ele começa a ser atacado. Num impulso, ele coloca a luva e imediatamente sente a magia correndo pelas suas veias. No mesmo momento, ele começa a se teletransportar aleatoriamente, até que por fim ele acaba do lado de fora do templo. Caras maneiros nunca olham para explosões. Ezreal agora tem um grande poder Shoryuman em mãos. Com isso, ele volta para Piltover para continuar procurando sobre os seus pais. Ele acredita que eles ainda estão vivos em algum lugar. Agora, com o poder da manopla, ele poderia entrar em lugares que antes não podia e provavelmente entraria em lugares que não deveria. Isso faz com que ele tivesse diversos conflitos com Noxus, Demacia, Zaun e muitas outras regiões. Em jogo, o Ezreal funciona como atirador. Ele funciona muito bem nessa função, já que consegue entrar e sair das fights muito bem. Ele é um ADC que, por mais que os outros dizem, ele dá muito dano sim. Só que depende do como você escala durante o game. Você não pode ficar, por exemplo, morrendo toda hora para ADC se tem um early game melhor que o seu. Você tem que focar em farmar quando eu tô jogando de EZ. Farmar com ele é a melhor tática para você poder escalar e ficar forte no final do jogo. Você também tem que focar em aprender a acertar as skills dele, porque quanto mais você acertar as skills dele, mais você consegue dar dano. E isso que diferencia ele dos outros ADCs, porque na maioria das vezes os ADCs são muito auto-ataque. O EZ você tem que acertar bastante as skills, sabe? Falando nisso, o Ezreal sofreu um mini rework que não mudou a essência do campeão, não mudou quase nada na jogabilidade dele, e foi muito legal pra quem já jogava bastante tempo com ele, assim como eu, que fez com que ele conseguisse dar mais dano em menos tempo e não tivesse tanto problema de mana, sabe? Foi um rework bem legal e que deixou o campeão muito mais flexível. A passiva do Ezreal é o feitiço do poder crescente. Ele recebe velocidade de ataque a cada vez que acerta uma habilidade, e isso se acumula até 5 vezes. A passiva é muito boa para trocar com os inimigos na lane, já que na maioria das vezes você não vai conseguir acertar as habilidades do EZ. Provavelmente porque o inimigo não vai ficar parado e também porque a wave, os minions vão ficar na sua frente. O Q do Ezreal é o disparo místico.
Ele faz um disparo de energia que reduz um pouco o tempo de recarga de todas as suas habilidades caso atinja uma unidade inimiga. Inclusive reduz o tempo de recarga da própria skill, o que é muito importante, já que ela é a habilidade principal do campeão. Você vai usar ela bastante para dar last hit nos minions, ela te ajuda muito a farmar, já que ele não vai gastar tanta mana e o tempo de recarga é quase nada, e também vai te ajudar para atrapalhar o ADC inimigo a farmar. O W do EZ é o fluxo essencial. Ele dispara uma orb que se prende ao primeiro campeão ou objetivo atingido. Caso ele atinja um inimigo preso com a orb, seja com skill ou auto-ataque, ela detonará e causará dano. O W dele é muito bom para trocar na lane, já que atravessa os minions. Você pode acertar o ADC ou o suporte inimigo e estourar o W com o Q ou o auto-ataque para dar um dano que ele não vai esperar. É uma skill muito boa também para você usar na torre para conseguir pegar barricadas mais rápido. O E do Ezreal é a translocação arcana. Ele se teletransporta para um local alvo próximo e faz um disparo teleguiado na unidade inimiga mais próxima. Ele sempre vai priorizar os inimigos atingidos com o fluxo essencial. Essa skill não tem muito o que falar, ela funciona como um segundo flash, assim, é uma skill de reposicionamento. Bom, por último a gente tem a barragem incendiária, que é o R do EZ. Ele carrega antes de disparar uma poderosa barragem de energia que causa dano massivo em cada unidade que atravessa. O dano é reduzido contra tropas e monstros não épicos. É uma boa habilidade para você usar quando começa uma teamfight, já que tem mais chance de você acertar o time inimigo inteiro com a sua ult. E ela é muito importante também quando você tem que voltar à base para não ficar atrás de XP, você ulta na lane para garantir uns minions. Bom, as skills que você tem que focar em upar quando joga de EZ, primeiro é o Q, depois é o E e depois é o W. Eu vejo bastante gente focando assim quando joga, dependendo do game, claro, porque às vezes você pode focar o W para querer dar mais dano, mas normalmente você começa focando o Q, colocando todos os seus pontos no Q, já que vai diminuindo o tempo de recarga e aumentando o dano. Então no late game você vai dar um Q a cada meio segundo, por causa da passiva do EZ também. De segundo eu upo E porque a skill foi nerfada e agora ela tem um tempo de recarga muito alto. Então é bom focar ela para que ela chegue ao level máximo quanto antes e a passiva ajude ao tempo de recarga a diminuir. E por último eu upo W porque apesar de ser uma skill que potencializa o dano do boneco, ela não é tão importante quanto as outras. Então é melhor deixar por último mesmo. Ok. Então depois de tudo isso que eu falei, você provavelmente deve estar se perguntando como eu de fato me torno um main Ezreal. Ronaldinho, success! O Ezreal é um campeão que ele é muito odiado por vários jogadores de League of Legends, sabe? Principalmente os que são main suporte, já que eles acham que o EZ não é um ADC muito bom pra dar dano ou acompanhar na hora do engage. Ele também é odiado pelos junglers, já que, tipo, ele não consegue acompanhar um gank, segundo eles. É o que eu vejo a maioria falando, por exemplo. Quando você vai gankar um EZ, ele não consegue acompanhar com o dano ou alguma coisa do tipo. Mas é verdade, os EZs que não conseguem acompanhar no gank, eles provavelmente não estão começando a jogar agora, ou eles não conseguem acertar as skills porque estão aprendendo a jogar agora. Se eu tivesse que reclamar alguma coisa do boneco, acho que seria o rework dele. Não na jogabilidade, igual eu já falei antes, não mudou quase nada, então, tipo, só deixou ele um pouquinho melhor. Mas puta que pariu, cara, eu nunca vi um boneco que falasse tanto igual ele fala, e, sabe, é muito mais chato de quando ele ficava spamando o seu lugar é no museu. Eu até sinto falta desse bagulho do seu lugar é no museu, porque antes era mais legal e irritava bastante. Agora, qualquer coisa que ele fala é chato. Ah, sou lindo, ou sei lá, ele fica falando alguma coisa quando vê a Lux, tipo, ai, oi Lux, não sei o que. Cara, ele fica, é uns bagulho que a Riot quer forçar, que eu acho meio chato, sabe, de ter que ficar ouvindo toda hora. Mas você consegue resolver isso muito rápido, é só você tirar o som do seu jogo, sabe, toda vez que você for jogar com o boneco. Agora falando da gameplay, eu acho que é muito divertido jogar com ele, e ele é um boneco muito forte. O Q dele é a skill principal, tipo, é a skill que vai fazer você conseguir farmar, conseguir dar dano e estacar a sua lágrima da deusa. Sabe, você vai fazer esse item e vai estacar ele bem rápido, já que você vai ficar usando o Q toda hora. E também porque agora eles mudaram o item, então, tipo, é muito mais rápido jogar de EZ com essa lágrima da deusa nova. E esse combo que ele tem agora depois do mini rework, que é sempre dar o W antes do Q e aí você estoura dando muito dano, deixou ele muito melhor de jogar na lane, sabe? Ele consegue dar muito dano quando ele vai trocar com ADC, mesmo que ele esteja entre os minions, sabe? Você consegue acertar nas skills, deixando o ADC muito mais desconfortável pra poder farmar na lane. E claro, nem só de dano vive o boneco, ele tem uma skill muito forte, é quase um segundo flash que ajuda ele a sair vivo de muitas situações. E o E dele, a translocação arcana, é uma skill que comba muito com a lore do personagem, sabe? A Riot lança algumas histórias paralelas, onde o EZ é sempre muito malandro, ele sempre passa a perna nas pessoas, sabe? E o E mostra que ele é realmente assim, ele sempre sai de uma situação complicada de um jeito muito divertido. A ult dele, em relação à história, por exemplo, é como se ele não soubesse usar magia, não soubesse o que estivesse fazendo, mas tentasse fazer alguma coisa com aquilo que ele tem, sabe? Então ele solta uma rajada amarela de energia e ela vai pra qualquer direção. E como eu falei, a ult dele é muito boa, ela ajuda em qualquer lugar do mapa que você tiver.
a dar dano, a limpar o wave, a roubar o objetivo. Por ele ter esse kit, por ele ser um personagem bem engraçado, carismático, sabe? Ele sempre tem muito meme do Ezreal rolando na internet. E claro, ele é um ADC também muito bom pra responder qualquer outro ADC inimigo, sabe? Ele sempre vai se encaixar muito bem em uma composição. A gente acaba vendo ele bastante dentro do jogo. Ele não é aquele famoso campeão de play, ele sempre vai ser um campeão que vai jogar mais safe, sabe? Sempre pegando um resto aqui e outro ali. Por isso eu acho que ele é uma escolha safe para as pessoas que estão aprendendo a jogar agora. Mesmo que seja difícil acertar as skills dele, o pessoal vai optar porque ele é muito fácil de você conseguir sair vivo com ele, por exemplo. Na lane, o seu skill Q vai ser o mais importante de tudo. Você vai usar ela para poder farmar, para dar dano no inimigo e para ficar estacando a sua lágrima da deusa, que é um dos itens mais importantes, por exemplo. O pico de poder dele é quando esse item tá estacado. Seu Q vai te ajudar bastante nisso. Você vai ficar dando last hit nos minions, vai ficar trocando dano com a DC inimigo. O que ajuda bastante também é você farmar na torre quando sofrer pressão. Sempre vai dar, a maioria das vezes vai dar um dano certinho junto com o auto-ataque para você farmar o minion embaixo da torre. E você vai tentar jogar sempre meio recuado, meio safe. Dependendo do seu suporte, você pode jogar assim mais agressivo, mas depende muito do seu suporte, sabe? O EZ, ele tem que ter um suporte que ajude ele a dar dano na maioria das vezes, porque no começo do jogo ele é bem fraco contra a maioria dos ADCs, assim. Só que quando você pega 2 kills na lane, você fica bem mais tranquilo pra abrir espaço pra fazer jogada, tipo, você e seu suporte, ou você sozinho, dependendo do seu dano, dos itens que você tiver, sei lá, bem no começo do jogo, sei lá, 10 minutos, você vai estar dando bastante dano só de ter farmado ou pegado 2 kills que seja. O foco sempre vai ser uma vantagem farm para que você consiga comprar item o mais rápido possível para o seu Q dar bastante dano. E nas jogadas agressivas você pode usar tipo W, Q, E ou W, E, Q para dar bastante dano em menos tempo. Em certas emboscadas, quando você volta para a lane antes dos inimigos, você pode usar o seu W no inimigo e usar a ult para dar um dano muito rápido, sabe? W, ult, Q, E para dar mais um auto-ataque. Sempre tem um jeito muito bom de dar. Um jeito criativo de dar um dano rápido com EZ, sabe? No mid-game você vai estar preocupado com ter levado todas as barricadas ou pelo menos a sua torre do bot. Se você conseguiu levar a barricada até o meio do jogo, que é, sei lá, 15, 20 minutos, você vai dar roaming, ou vai ajudar o jungle nos objetivos, seja no dragão, seja no arauto. Normalmente também quando você leva a torre muito cedo na sua lane, você inverte com o top lane, sabe? Aí você vai pro top, fica empurrando, ele tem mais espaço para farmar na sua lane e tal. Você e o suporte vão dar muita pressão no top lane inimigo, ele vai ser obrigado a trocar com a bot lane, ou não, e caso ele troque, a bot lane também já vai estar em desvantagem. Normalmente, sei lá, em elos mais baixos, ou sei lá, no normal game, o pessoal fica indo pro mid pra tentar pegar kill e ficar lutando toda hora. Esquece os objetivos. Se você for jogar assim, mais for fun, junta com os amigos, vai pro mid quando, sei lá, der uns 16, 15 minutos e você já levou a sua torre e tenta pegar kill lá. Ou vai tentando pegar os objetivos, comendo o mapa pelas beiradas, sabe? E no late game, quando, sei lá, a maioria dos personagens do inimigo vai estar forte, você vai jogar perto do suporte e atrás dos tanques. Pra você sempre conseguir dar o dano sem tomar muito dano. Se tiver um Rengar do outro lado, você vai ter que ficar esperando todas as vezes pra quando ele ultar, você já vai ficar com o dedo no E pra sair usando translocação e não morrer, não tomar nenhum dano pro auto-ataque dele. E nos objetivos você vai ser o dano principal, sabe? No late game o EZ ele é muito bom pra roubar objetivo inimigo, porque ele já vai estar dando bastante dano, sabe? Ele pode usar o W fora do pit do Dragon e ultar, então ele vai dar um burst que o inimigo não espera e não vai conseguir smitar e você rouba. Mas claro que o mais importante dele é o poke, sabe? O EZ ficar spamando skills antes de uma teamfight começar irrita todo mundo do time inimigo. Porque antes da teamfight começar vai estar a maioria menos da metade da vida, porque o Q dele dá muito dano mesmo. E isso vai ajudar com que você façam que eles comecem com menos vida, obviamente, e estacar a runa. As runas que eu uso pro EZ são essas aqui. É tudo bem padrão, é Conquistador, Presença de Espírito e tal. Eu vejo uma galera fazendo Colhedor de Essência. Não é ruim, não é uma runa ruim, só que eu prefiro o Conquistador. Quando eu quero, sei lá, dar uma trollada, por assim dizer, eu uso o Colhedor de Essência porque ele dá muito dano, sabe? As passivinhas que você vai pegando durante o game ajuda muito a dar um puta de um dano no late game. E é sempre bem divertido ver o inimigo derretendo quando você dá WQ nele. A build que eu faço todo jogo é essa aqui. Colhedor de Essência, Muramana, Draktar, Bot Ioniana, Rancor de Serilda e Hidra Raivosa. Vai depender muito do game, de qual inimigo tá forte pra eu escolher fazer outra coisa, tipo mudar a bota pra fazer uma resistência mágica ou armadura, fazer uma dança da morte pra ficar mais tanque, mas normalmente essa é a que eu faço e funciona muito bem. Dá muito dano e com nova Draktar, que fica invisível, ajuda ele a sair muito mais fácil de certas emboscadas, sabe? Ixi, falta pouco. Ih,
Sabia. Tô indo, tô Cadê indo. o time? Eu dando chase da FOF ali, mano. Chegou uma Heflin por trás. Sabe. Ah, filho do uma... Eu acho que é isso, eu tentei passar nesse vídeo o máximo de informação que eu sei sobre o EZ. Eu gosto muito do boneco e jogo bastante com ele. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se você não gostou, deixa aí embaixo porque você não gostou, é meu primeiro vídeo, eu tô precisando de críticas. E deixa o like também pra que, sei lá, mais pessoas também não gostem do vídeo.